Olá, bem-vindo ao Mago da Física. Nessa aula a gente vai falar sobre força normal. Você sabe o que é força normal? Toda vida que eu estou em sala de aula ou pergunto aos meus alunos o que é uma normal, a primeira coisa que eles vão falar é uma força, certo? Mas aí eu faço ele lembrar de que, quando se estuda a ótica, a gente também trabalha normal. Raio incidente, normal, raio refletido. Então a normal não necessariamente é uma força. Mas por que ela recebe esse nome de normal? É isso que a gente vai trabalhar nessa aula. E aí vocês vão ter noção correta e concreta de como a gente pode abordar a normal e em que momento é que ela aparece, ok? Então vamos lá. Antes da gente trabalhar com a força normal, é bom a gente se perguntar o que é uma normal, certo? Quando eu vou falar de uma normal, então, o que é uma direção normal? Vocês já escutaram falar isso, certo? Uma direção normal. Lembre-se que direção é uma propriedade de retas paralelas. Todas as retas paralelas têm a mesma direção, certo? E retas que têm a mesma direção, obrigatoriamente são paralelas. Se vocês tiverem dúvida, só assistir lá no canal do Mago da Física, tem uma aula sobre direção, né? O que é direção e o que é sentido. E aí eu abordo justamente essa diferença entre essas duas características que vão dar suporte ao que a gente vai chamar de vetor e, consequentemente, dar suporte, usando os vetores, às grandezas vetoriais em física, como, por exemplo, a força, ok? Então vamos lá. O que é direção? Então, se a gente for um pouco, né, usar a parte matemática especificamente, tá certo? Se a gente estiver falando de direção reta normal, tá? Em uma curva qualquer, a reta normal à curva, num ponto P, eu estou pegando um ponto P, né, arbitrário aqui sobre essa curva, certo? Então, essa reta normal à curva no ponto P é perpendicular à reta tangente nesse ponto. Ou seja, nesse ponto aqui eu traço uma reta tangente e aí, formando 90 graus com essa reta tangente, eu tenho um ponto P. Eu tenho a reta normal, perdão. Certo? Se essa curva aqui for um círculo, é bom ressaltar que todas as retas normais, em qualquer ponto que seja, têm a mesma direção radial. Mas isso ocorre basicamente, né, quando a gente estiver trabalhando com a parte de círculo, certo? Mas qualquer que seja a superfície, né, se eu quiser determinar a normal em determinado ponto, eu traço a reta tangente naquele ponto e traço a reta normal perpendicular a essa reta tangente. Então, por exemplo, se eu pegar outro ponto específico aqui, eu traço a tangente, tá? E aqui eu tenho a minha reta normal. Sempre, percebam, formando 90 graus com a reta tangente, ok? Beleza, então a gente está falando de reta normal. Aí eu vou para um plano, né? Se eu pegar um plano, por exemplo, uma mesa, né? O que a gente tem em uma superfície? A reta normal a uma superfície em um ponto P é perpendicular ao plano tangente nesse ponto. Então eu tenho aqui uma mesa, eu tenho um plano aqui, certo? Esse plano aqui, a minha reta normal é sempre perpendicular a esse plano, ou seja, formando 90 graus com esse plano, certo? Plano, reta normal, formando 90 graus, ok? Beleza. Tá. Então eu posso, né, já generalizar. Em uma superfície, plano, a reta normal em um ponto qualquer, P, sempre será perpendicular ao plano tangente nesse ponto. Olha que a gente está falando de normal, a gente não falou de força alguma ainda, correto? Então vamos lá. Aí eu peguei aqui várias superfícies, né, de várias formas diferentes, né, e eu vou pegar alguns pontos nessas superfícies. Peguei vários pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos em superfícies, né, com ângulos diferentes, ok? Beleza. Como é que seria a normal, a reta normal em cada ponto desse? Aí eu venho aqui, a reta normal vai formar 90 graus, né, com a reta tangente aqui. Aqui, uma reta normal vai formar 90 graus com a reta tangente aqui. Aqui está a minha normal para esse ponto. Aqui está a minha normal para esse ponto. Aqui está a minha normal para esse ponto. Ou seja, cada uma reta dessa é uma direção que eu vou chamar de direção normal, certo? Lembrando que todas elas formam 90 graus com a superfície, né? Que é, se for uma superfície, é um plano tangente a essa superfície, correto? Ok. Então vamos lá. Agora vamos falar de física. A gente estava basicamente em matemática, agora vamos falar de física. Falando de física, eu vou falar especificamente da força de reação de superfície. Ou seja, quando você exerce uma força sobre uma superfície, ela vai reagir, certo? Com uma força que eu chamo de força de superfície, que eu vou especificar por que ela vai ser chamada de força normal. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, certo? Toda vez que houver interação em um corpo qualquer, tá? Entre um corpo qualquer em uma superfície, esta sempre irá reagir com uma força F perpendicular ao seu plano superficial. Ou seja, toda vez que eu tiver um corpo, né, sobre uma superfície, desde que esse corpo interaja com essa superfície,
né? Não é o fato dele estar na superfície, ele tem que interagir. Esse interagir que eu estou falando é empurrar essa superfície de alguma forma, certo? Por que esse corpo está empurrando essa superfície aqui? Porque a primeira força que vai atuar sempre, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é a força-peso, que é a força de atração gravitacional que puxa para o centro da Terra. Então a força-peso puxando esse bloco para baixo, como ele está sobre essa superfície, ele empurra a superfície para baixo, a superfície reage com uma força de reação de superfície, que eu vou chamar de força F, certo? Bom, aí vem a questão interessante. Como essa força F sempre será perpendicular a esse plano, aí a gente já começa a ter uma noção do que eu vou querer chegar, né? Ou seja, se essa força F sempre será perpendicular ao plano, então a gente vai denominá-la, obviamente, de força normal. Eu já sei que a normal é uma direção perpendicular ao plano e a minha força F, de reação de superfície, sempre é perpendicular ao plano, por isso ela é chamada de força normal, ok? Bom, então posso generalizar. A força normal é uma força de reação de uma superfície a um contato de um corpo qualquer, desde que haja interação entre esse corpo e essa superfície. Isto é, desde que o corpo empurre. Eu preciso que o corpo empurre a superfície para que haja a normal. O fato de ele estar próximo à superfície, encostado, se ele não estiver interagindo, não existirá a força normal. Isso tem que ter muito cuidado, porque existem situações que aparentemente você pode pensar que a força normal está existindo, porém ela não existe. Eu vou mostrar que situações são essas, certo? Quais situações são essas, ok? Então, justamente pelo fato dessa reação de superfície ser sempre perpendicular, né? Então, é por isso que a gente chama de força normal. Matei a charada no seguinte sentido. Por que a força é chamada de normal? Porque obrigatoriamente ela será perpendicular à superfície. Se você tiver qualquer que seja o desenho, onde existe uma força normal que não seja perpendicular à superfície, essa força normal está escrita, desenhada completamente errado, né? E você vai tentar identificar agora como é que poderia, né, fazer isso corretamente, ok? Então vamos lá para outros exemplos. Aplicação. Então imagina aqui, eu tenho um corpo sobre uma superfície aqui, como se fosse uma mesa. Então a força peso puxa o corpo para baixo, certo? A mesa aqui é comprimida porque o peso puxa força sobre a mesa reage empurrando o corpo para cima com a força normal. Aí eu venho para cá, coloco um corpo aqui, certo? Então a força peso puxa para baixo, certo? Olha, onde é que está a força normal? Você pensa assim, bom, está aqui a parede, a força normal vai ser para lá. Como? Se ele não está interagindo com a parede. Esse bloco está empurrando essa parede para cá, nada me apresenta, né, ou me dá a informação de que esse bloco esteja empurrando a parede. Se não está empurrando a parede, o que é que acontece? O bloco cai. Porque tem a força peso, certo? E ele cai. Aí outra pergunta que poderia surgir é, peraí, professor, mas não tem uma força de atrito que poderia segurar ele? Mas aí lembre-se, a força de atrito depende do coeficiente de atrito e da normal. Se a normal é zero, então não existe força de atrito. Concorda? Então ele desceria. Bom, agora, para que haja a força de atrito, é necessário que eu empurre esse bloco para cá, certo? Aí esse bloco empurra a parede, aí a parede empurra o bloco de volta com a força normal. Bom, aí agora sim, para que a força de atrito exista, é necessário que eu aplique uma força F para o bloco empurrar aqui, certo? A parede reage empurrando o bloco de volta, aí eu tenho a normal, como a força de atrito é μ vezes a normal, se o coeficiente de atrito não for zero, né? Então você tem uma força de atrito, certo? E a característica vai ser o seguinte, se o módulo dessa força peso aqui for maior do que o módulo da força de atrito, o que acontece? Mesmo com atrito, mas o bloco desce, ok? Beleza. Para que o bloco permaneça parado, é necessário que esse valor da força peso seja igual, certo, ao módulo desse valor da força de atrito, ok? Ou seja, você tem essa força cujo módulo é igual a esse, forças de mesma direção em sentidos opostos, né, o subtrai dá zero. Então a força resultante aqui seria zero, nesse caso aqui também seria zero, então ele ficaria parado, ok? Bom, então está aqui outra sugestão, né, um exemplo de como é que eu atuo com a força normal. Agora, corpo encostado no teto. Olha só, está aqui um corpo encostado no teto, a força básica que a gente vai ter sempre é a força peso. Aí vem uma pergunta, o corpo está empurrando o teto? Você está vendo alguma coisa aqui empurrando o teto? Se o corpo não está empurrando o teto, nesse momento aqui, se a resposta é não, então, obviamente,
Como não atua força, não atua nenhuma força empurrando o teto para baixo, o teto não reage, né, reação de superfície, empurrando o bloco para baixo. Nesse caso, não atua nenhuma força normal no corpo. Consequentemente, se eu abandonar ele aí, ele vai cair. Certo? Professor, e a força normal? Se eu não empurro o teto não empurra o corpo. Então ele não reage, não tem força normal. Aí eu vou dar uma ideia de como é que eu teria que fazer para aparecer a força normal. Eu empurro uma força F para baixo, para cima, perdão. Esse bloco empurra a parede, o teto para cima, o teto reage empurrando o bloco para baixo. Aí aparece a força normal. Então nesse caso aqui, em que o bloco interage com o teto, aparece de fato a força normal para baixo. Certo? E aí a gente tem que ser chamado a atenção que é o seguinte: a força normal só passa a atuar sobre o corpo após esse corpo empurrar o teto, interagir com o teto. Para que o corpo permaneça parado, é necessário que a resultante seja zero. Ou seja, o módulo dessa força para cima tem que ser igual à soma dos módulos dessa força para baixo. Certo? Aí é questão de cálculo determinar a força resultante. Que eu nem estou preocupado aqui, eu estou apresentando apenas a proposta de você identificar o que é a força normal. Vamos para outra aplicação. Certo? Lembrando aqui, né, como eu disse, para ficar parada, força resultante igual a zero, o módulo da força F tem que ser igual à soma dos módulos da força P e N. Vamos para outro exemplo, plano inclinado. Quais são as forças que atuam no plano inclinado? Primeira força que atua, peso. Mas na hora que o peso puxa ele para baixo, perceba que ele puxa esse caixote um pouco para cá, certo? E puxa um caixote para descer a rampa. Na verdade, a gente estaria falando de decomposição de vetores, concorda? Bom, mas de antemão, eu já sei que a reação normal, está aqui, eu traço a direção normal à superfície, formando 90 graus com a normal, certo? E aí aparece a força normal. Se só existirem essas duas forças, o que a gente vai ter, certo? Imagine que eu tenho um sistema que não tem atrito. Só existe, então, peso para baixo e a normal nessa direção, né? E aí, a soma vetorial me dá a força resultante. Como a força resultante aqui não será zero, por que não será zero? Imagina a situação, pela regra do paralelogramo. Tá? Traço a paralela ao final de um vetor, traço a paralela ao final do outro vetor, certo? As duas extremidades, e aí eu tenho a força resultante. Perceba, então, que aqui a força resultante é diferente de zero, certo? Se a força resultante existe e é diferente de zero, então o que vai acontecer é que esse corpo aqui entrará em movimento, certo? Então a ideia aqui é, eu sei como é que a força normal atua, perpendicular ao plano, formando 90 graus com esse plano inclinado, mas surge uma força resultante aí, por quê? Porque só tinha aquelas duas forças. Aí vamos para outro exemplo, com atrito. Na hora que tem atrito, aí já muda um pouco as características, mas não a proposta da força normal. Vejamos, eu tenho aqui a força peso, né, que é vertical para o centro da Terra, traço a minha normal para obter a direção da minha força de reação, que eu chamei de F, depois passamos a chamar de N, normal, ou Fn, de força normal. Tá aí o nome, certo? Daí o nome ser chamado de normal, e a gente entendeu por isso. Tá? Aí eu tenho a força de atrito. Opa, então a força de atrito, a tendência desse corpo é descer, como você viu no exemplo anterior, certo? Que a resultante seria para baixo. Se a tendência é descer, a força de atrito atuaria para cima. Ok? Beleza. Para a gente imaginar se vai ter, né, movimento ou não, eu teria que decompor esse vetor P em duas direções. Nessa direção que eu chamo de direção normal e uma direção aqui que eu chamo de direção tangencial ao plano. Ok? Então perceba aqui uma situação. Essa força aqui vai ser igual a essa aqui em módulo, para se anularem, se equilibrarem na verdade. Certo? Ou seja, normal para cá, peso, uma componente de peso para cá, que eu chamei de peso normal, certo? Tem módulos iguais, me dá zero nessa direção normal, que é isso que ele está explicando aqui. Por quê? Porque eu posso ter dois tipos de resultado aí. Ou esse corpo ficaria em repouso, de acordo com essas forças aí, a gente vai entender por quê, ou esse corpo entraria em movimento. Ok? Então vamos pensar na situação de repouso. A força resultante na direção normal, como eu falei, tem módulo igual a Pn, então aqui dá resultante zero, está aqui a ideia. Né? Força resultante é a soma vetorial de Pn com N, que dá zero. Por quê? Porque os módulos Pn e N têm o mesmo valor. Aí eu venho para a força resultante na direção tangencial ao plano. Se essa componente PT tiver o mesmo valor numérico da componente F da força de atrito, certo? A gente vai ter, pela soma vetorial, forças de mesma direção, sentidos opostos, subtrai os módulos, dá zero, então esse corpo permanecerá parado, em repouso. Ok? Vamos para outra situação agora. A situação
Perceba que eu já reduzi a força de atrito aqui para ter uma ideia de que apareceria aqui uma resultante na direção tangencial. Então vamos lá. Força resultante na direção normal. Essa normal aqui tem um módulo igual a Pn. Aqui é uma soma vetorial, mas cujos módulos, como os módulos são iguais, né? Então você tem que a resultante nessa direção aqui é zero. Dizer que a resultante nessa direção normal é zero é dizer que o corpo não é acelerado nem para lá e nem para cá nessa direção. Mas quando eu vejo a força resultante na direção tangencial ao plano, ou seja, eu quero saber a força resultante só nessa direção aqui, aí continua sendo uma soma vetorial, porém eu estou vendo claramente aqui pelo meu desenho que o módulo do PT, ou seja, a componente tangencial do peso, é maior do que o módulo da força de atrito. Desse jeito, a soma vetorial dá zero, aparece uma resultante para cá, já que isso aqui é maior do que para cima, e aí o que a gente tem é movimento. Ou seja, se eu abandonar esse corpo aí, ele desce acelerado, porque tem uma força resultante. Ok? Então, assim, a aula basicamente foi para mostrar a importância de entender o que é uma força normal, como é que ela atua, em que momento ela surge. Cuidado com alguns desenhos que colocam um corpo parado na parede e diz a força normal é para cá. Ela só vai existir, de fato, né, se eu colocar aqui um corpo na parede, certo? Aqui, se essa só vai existir força aqui, se esse corpo empurrar a parede. Se o corpo não empurra a parede não reage. Se o corpo não empurra o chão não reage. Se o corpo não empurra o teto não reage. Só vai aparecer força normal, certo? Quando a superfície, né, interagir com o corpo em questão e responder por isso, por meio de uma reação. O corpo empurra a superfície empurra o corpo, ok? Então, valeu aí, até a próxima aí, né? Se inscreva no canal, coloque lá no sininho para avisar que a gente está colocando aulas semanalmente, 1 ou 2 aulas toda semana, ok? Um abraço a todos aí.